Olá, queridos, olá, queridas do canal O Português do Aurélio. Sou o professor Aurélio Menezes. Estou de volta com novos vídeos sobre regência verbal. No vídeo anterior, nós trabalhamos vários verbos, alguns verbos muito importantes, mostrando exatamente como funciona essa questão da transitividade verbal. Transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo. Entre aqueles verbos com os quais trabalhamos no vídeo anterior, estava o verbo bater. E hoje vamos detalhar, vamos esmiuçar o verbo bater, que pode ser utilizado com vários significados diferentes. Aliás, é muito usado no dia a dia, ou seja, é usado informalmente e também muito usado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. As duas formas são muito importantes. Para o falante, o que interessa mais é a linguagem informal. E para quem vai escrever, produzir um texto, elaborar um texto de qualidade mais apurada, então o ideal é que se use de acordo com a norma padrão da língua. Então vamos começar pelas expressões que são bastante conhecidas em relação ao verbo bater. Bater a porta. Bater a porta com o A craseado. A expressão bater a porta significa o quê? Ou seja, com o acento indicativo de crase. Significa bater para que alguém abra a porta. Quando eu digo bater a porta com o A craseado, eu estou me referindo a isso. Bater para que alguém abra a porta. É exatamente isso que significa. Vamos aqui a um exemplo. Bateram a porta e os meninos atenderam imediatamente. Olha aí este exemplo. Bateram a porta, esse A é craseado, e os meninos atenderam imediatamente. Então, neste caso, é necessário utilizar o acento indicativo de crase. Ficou clara aí essa explicação? Vamos para outro momento em relação ao verbo bater. Bater na porta. Bater na porta, a expressão bater na porta significa exatamente o quê? Literalmente, significa dar pancadas na porta, ou seja, aplicar uma surra na porta, bater fortemente na porta. Então, vamos aqui um exemplo. O policial bateu na porta com muita energia, com o intuito de entrar na casa. Olha aqui este exemplo. O policial bateu na porta com muita energia, com o intuito de entrar na casa. Esse na porta, nós temos aí a contração da preposição em, mais o artigo a. Então, neste caso, como se sabe, não há crase, há apenas essa contração da preposição em com o artigo a. Bater na porta significa bater fortemente, bater com muita força. E temos ainda uma outra expressão muito utilizada e que gera muitas dúvidas, a expressão bater a porta sem crase, sem o A craseado. A expressão bater a porta sem o A craseado significa fechar a porta com muito vigor, com muita força, fechá-la com força. Então, exemplo, vamos aqui ao exemplo, porque o exemplo deixa tudo mais claro. João bateu a porta com tanta força que acordou a vizinhança. Ou então Pedro bateu a porta com tanta força que acordou a vizinhança. Então esse bateu a porta aí não tem crase, porque nós temos aí apenas o artigo. João bateu a porta, porque nesse caso significa bater a porta, fechar a porta. Nesse caso significa fechar a porta. Ele saiu batendo a porta, ou seja, ele saiu fechando a porta com muito vigor, com muita força. É exatamente isso que significa. Neste contexto, o sujeito agente é o Pedro. Pedro bateu a porta. O verbo bateu, que é transitivo direto, e a porta, objeto direto. No contexto em que a porta é o sujeito e bater é verbo intransitivo. Vamos ver aqui a situação. Com o vento forte, bateu a porta e o barulho foi muito grande.
Isso aqui está na ordem inversa, ou seja, a estrutura sintática desse enunciado está na ordem inversa. Como seria na ordem natural? Com o vento forte, a porta bateu e o barulho foi muito grande. Aí nesse caso, nós temos aí uma outra utilização, uma outra forma de usar o verbo bater. Ou seja, neste caso nós temos o uso do verbo bater de outra forma. Com o vento forte, a porta bateu e o barulho foi muito grande. Mas aí nesse caso também não temos uso da preposição. A porta bateu e ponto final. Mas é outra forma de utilizar o verbo bateu, porque a porta neste caso só bateu empurrada pelo vento, tangida pelo vento. Agora vamos falar do verbo bater, lembrando que o verbo bater é transitivo, direto ou indireto, ou ainda intransitivo. Vamos falar do verbo bater no sentido de vir ou ir de encontro a algo ou a alguém. Vamos aqui o exemplo. Bateu na parede, ou seja, foi de encontro à parede. Os carros bateram, ou seja, os carros foram de encontro um ao outro. Naturalmente, houve um choque entre os dois carros. Neste caso, nós estamos utilizando o verbo bater sob uma nova perspectiva, no sentido de chocar. Exatamente isso. Bateu na parede ou então os carros bateram. Isso aí tem um uso normal de acordo com a norma padrão da língua. Temos também bater no sentido de dar pequenos toques ou batidas. Bater a porta, bater na vidraça, bater antes de entrar. Significa exatamente isso. Neste caso, nesse contexto, significa dar pequenos toques ou pequenas batidas. Bater a porta, bater na vidraça, bater antes de entrar. Temos ainda outra aplicação também muito importante. Mover ou mover-se com energia ou ritmo acelerado. Aí eu também posso usar o verbo bater, nesse sentido, de mover com energia ou no ritmo acelerado. Exemplo, bater as asas. O coração deixou de bater. Ou seja, neste caso também significa esse movimento. O verbo bater significa esse movimento. Bater as asas ou então o coração deixou de bater. Temos ainda outra forma de utilização, outro contexto, outro significado do verbo bater, manifestar-se ou vir ao pensamento. Pode ser usado também nesse sentido, o verbo bater. Bate-lhes uma saudade, uma nostalgia. Bate-lhes uma saudade, uma nostalgia, ou seja, manifesta-se uma saudade, vem ao pensamento uma nostalgia. Ou ainda, a tristeza bateu forte quando saímos deste lugar. A tristeza bateu forte quando saímos deste lugar. Ou seja, se manifestou fortemente. É também outro contexto e outro significado do verbo bater. No futebol é muito comum se usar chutar a bola num lance de bola parada. Ou seja, bater o canto, bater o pênalti. Na cobrança do livre, não sabíamos qual dos jogadores ia bater. São alguns exemplos que nós podemos colocar aqui no vídeo para mostrar efetivamente essa diferença de uso. Bater o pênalti, bater o canto. Na cobrança do tiro livre, não sabíamos qual dos jogadores ia bater. Tá vendo aí? Como no futebol, o verbo bater é bastante utilizado. Como verbo transitivo, o bater também pode significar tocar ou atingir determinado ponto. A árvore de Natal bate no teto. Olha aí. Atingindo um determinado ponto.
está com um tamanho tão significativo que bate no teto. Então, aqui significa isso: tocar ou atingir um determinado ponto. Tocar ou atingir um determinado valor também é outro significado, é outra utilização do verbo bater. Os preços bateram valores estratosféricos. Olha aí. Os preços bateram valores históricos. Os preços bateram valores antológicos e por aí vai. Então, significa o quê? Atingir um determinado valor. Temos ainda o verbo bater no sentido de remexer ou misturar. Mexer, remexer ou misturar. Bater um bolo. Quando você está batendo o bolo, você está remexendo, está mexendo o bolo. Ou então, bater as claras em neve. Bater as claras em neve ou em castelo. Então significa também misturar, mexer, remexer. É utilizado nesse contexto com um novo significado. Ou então, fazer a exploração de. Eu também posso utilizar o verbo bater neste sentido. Fazer a exploração de. Ou seja, bateram a costa à procura de novas praias. Exploraram a costa do Ceará em busca de novas praias. Aí significa também, pode ser utilizado também o verbo bater. O medalhista cravou mais um tempo recorde. Aí significa, o medalhista bateu mais um recorde. Eu posso utilizar o verbo bater também nesse sentido. O medalhista bateu mais um recorde e trouxe a medalha de ouro. Seria também um exemplo neste sentido. E ainda, você pode usar o verbo bater no sentido de redigir, porque antigamente nós falávamos datilografar, porque a gente utilizava a máquina de escrever, a antiga máquina de escrever. Então, redigir com máquina de escrever. Nessa altura, batíamos as cartas à máquina. Neste momento, batíamos o texto à máquina. Também pode ser perfeitamente utilizado. O verbo bater no sentido de escrever à máquina, datilografar. No sentido figurado, você pode usar no sentido de obter uma vitória. Aqui no sentido figurado, não é no sentido original da palavra. Bateu o primo no xadrez, ou seja, derrotou, venceu. Ou bateu o primo no tênis de mesa, também poderia ser utilizado este exemplo do verbo bater. Temos ainda bater com o significado de ser superior, mais forte ou melhor. Bater também pode ser usado dessa forma. Este vinho bate o anterior. Este estudo bate o anterior. Também eu posso utilizar este exemplo. Bater, ultrapassar, superar, ser superior, ser mais forte ou melhor. Neste caso, também posso utilizar o verbo bater com esse significado. A maratonista bateu mais um recorde. É aquilo que já falamos. Ultrapassou uma marca ou limite já estipulado. Então, o verbo bater também pode ser usado assim. Temos ainda o verbo bater no sentido de caçar, forçar animais geralmente escondidos. Ou seja, caçar animais que estão escondidos, que é uma prática hoje ilegal, naturalmente na maioria dos casos, principalmente em se tratando de animais silvestres. Mas é apenas para contextualizar o uso do verbo bater. Bater a caça também pode ser usado nesta forma, nesse significado. Pode ser usado ainda no seguinte contexto: percorrer uma determinada área em perseguição de algo ou de alguém. Quando eu percorro uma determinada área perseguindo algo ou alguém, eu também posso usar o verbo bater, ou seja, fazer uma batida. É muito usado esse texto, ou essa forma é muito usada no jargão policial.
A polícia bateu o terreno e localizou os fugitivos. A polícia fez uma batida no terreno e localizou os fugitivos. Ou então, várias matilhas bateram um mato em busca de presas. Várias matilhas bateram um mato em busca de presas, ou seja, percorreram uma determinada área em busca das presas, ou de alguém, ou de algo. Também o verbo bater pode ser usado neste sentido. Como verbo intransitivo, o bater pode ser usado de que forma? Estar em concordância ou ser coincidente. Estar em concordância com alguma coisa, com alguém, ou ser coincidente. Exemplo, estes números que você me enviou não batem. Estes números que você me enviou não batem com a realidade. Pode ser também. Então, ou seja, não coincidem, não conferem com a realidade. Também posso usar o verbo bater com este significado. Temos ainda bater no sentido de combater ou de lutar de qualquer modo para conseguir algo, para conseguir algum feito, alguma proeza. Exemplo, a associação bate-se pelos direitos dos animais. Pronto. Ou seja, a associação luta pelos direitos dos animais. Bateram-se bem no debate, no sentido de combater. Eram dois debatedores e eles bateram-se muito bem no debate, ou seja, combateram muito bem. Como muita gente gosta de dizer, combateram o bom combate. Expressão bastante repetida por aí. Então, neste caso, bater significa combater. E por aí vai. Temos ainda o verbo bater ainda no sentido informal, que é muito comum, é muito usado. Bater bem. Este indivíduo não bate bem. Ou seja, não está em seu juízo perfeito, não está equilibrado, não está ajuizado. Este menino não bate bem. Ou então, este rapaz é o único da família que bate bem. Pode ser também um exemplo. Para dizer que a pessoa é uma pessoa equilibrada, que está em seu juízo perfeito. Ser exato também é outra forma. Está correto, ser exato. As nossas contas batem muito bem. Ou seja, estão corretas, funcionam perfeitamente. Ainda bater no sentido de bater mal. Bater mal com L, né? Bater mal com L. Não está de posse das suas faculdades mentais plenas. É mais ou menos aquilo que a gente falou do não bate bem. Mais ou menos neste sentido. Ficou a bater mal depois da separação. Tá certo? Ficou a bater mal depois da separação. Ficou meio desequilibrado, meio desnorteado depois da separação. Ou seja, não está batendo bem, está batendo mal com L, naturalmente. Portanto, estes são alguns dos contextos, são os diversos significados do verbo bater, tanto de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, como também em relação ao uso informal, ao uso do dia a dia. Isso mostra o quanto esse verbo tem um amplo significado, tem um amplo espectro, pode atender a diversas expectativas, e é importante que a gente conheça os vários significados, os vários contextos, para quando formos usar o verbo bater, estarmos cientes da sua importância e da sua verdadeira utilização, da sua verdadeira serventia, como se diz aqui no meu querido Ceará. Ok? Então, espero que o conteúdo tenha sido bastante útil a todos vocês. Vamos continuar produzindo novos vídeos também sobre regência verbal, sobre o uso dos verbos. Nos próximos vídeos nós traremos novidades ainda no nosso quadro O Cordel a Serviço da Linguagem. Continue acessando o canal O Português do Aurélio. Agradeço
a audiência de todos vocês. Ativem o sininho, deixem os likes, deixem os joinhas e também proponham novos conteúdos. Acessem o vídeo até o final, porque isso é muito importante, valoriza o trabalho aqui no YouTube. Um grande abraço, muito obrigado, agradeço a atenção de todos e fiquem com Deus.